Hoje eu vou te ensinar a calcular os adicionais de hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, todos os adicionais que vêm no seu holerite e você fica perdidinho na hora de conferir. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você calculou direito? Não, brincadeira. Você entendeu direito, mas como a gente tá aí num perfil de cálculos, vamos adaptar. Afinal, é uma advogada ensinando a fazer conta, mas vai dar certo. 144 menos 95 dividido por 7 mais 101 dividido por 9. Não sei. Antes de qualquer coisa, eu aconselho você assistir o nosso vídeo explicando o holerite, que tem até as horas extras que eu vou exemplificar nesse, que explica passo a passo e até sobre as deduções de previdência social e imposto de renda que são essenciais. E o vídeo tá bem simples, tá uma delícia de assistir. Mas, se você também não assistiu, pode ficar até o final que eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para encontrar o valor da sua hora extra, do seu adicional noturno e outros adicionais. Temos como uma funcionária exemplar a nossa Vedinha, que também foi nosso exemplo nos olerites, que é a nossa mascotinha, e ela tem um salário de R$2.000. Vou mostrar o olerite para vocês. Vedinha, funcionária do meu canal, que é a minha mascote, tem um salário de R$2.000. Esses outros cálculos eu aconselho vocês a nem se preocuparem nesse vídeo. Assiste o dos olerites. Eu aconselho vocês a focarem nesses aqui, que são alguns exemplos de adicionais. O que são os adicionais? São tudo aquilo que você ganha do trabalho, que são adicionados ao seu salário, podendo ser habituais ou não. O que é habituais? Você faz todo mês ou de vez em nunca. Para começar, temos a hora extra, que é aquele trabalho que você faz depois ou antes do período contratado, que acabam excedendo ali as suas 8 horas diárias, 9 horas, tem que ver como que é distribuído as 220 horas do mês nas semanas. A lei trabalhista, os advogados, os juízes, eles calculam contando o mês de 220 horas, a semana de 44 e o dia de 8, como padrão. Mas dependendo da função, se você é professor, por exemplo, a jornada é pela metade, é de 22 horas semanais, logo de 110. Como não dá para eu fazer um vídeo explicando para cada jornada, vamos usar o que é mais comum, que é das 220, mas você pode aplicar tranquilamente esse cálculo só mudando o divisor. Ou seja, a Vedinha tem um salário mensal de R$2.000. Ela recebe R$2.000 por 30 dias corridos, porque o descanso semanal, que é o domingo, ou se ela não trabalha de sábado, acaba descansando sábado e é compensado na semana, ele tá incluso nesse mensal. Ele não tem esse DSR ou RSR, como é chamado, pagos em separado, é tudo junto. Então, R$2.000 para 30 dias. Vamos lá. Até aconselho você a pegar um papel, uma lapiseira e uma calculadora. Pode pausar o vídeo para não me deixar falando sozinha e aí volta com calma. R$2.000 dividido por 220 horas no mês significa que a hora dela vale R$9,09. Essa é a hora normal. Se ela trabalhar mais do que o período contratado, mais do que 8 horas no dia, ou 44 na semana, ou 220 no mês, a hora dela vai valer mais. Tem convenção coletiva que prevê 50%, assim como a lei, que é um padrão é 50%, mas tem convenção coletiva que fala que o adicional básico é de 75, 80, que costuma ser para aquelas funções que se trabalha hora extra, fica muito sobrecarregado. Então vamos usar o 50% que é o padrão. 9,09 é a hora normal. Se eu fizer mais 50%, porque a hora extra dela equivale a 1,5 a hora normal, significa que a hora extra dela vale R$13,63. 64 se for arredondar. Tá, mas por que eu preciso saber disso? Bom, no nosso exemplo aqui, vamos para o exemplo que é mais fácil falar em números, né? A gente já viu que a hora extra dela vale R$13,64, certo? Se ela trabalhou 10 horas no mês, ela tem 10 vezes 13,64 dá 136,36. Porque a gente arredondou, lembra que isso daqui dava um número muito quebrado. Então, isso é o que ela vai receber de hora extra.
Ah, mas aí ela trabalhou, Tabata, foi num domingo ou num feriado. Ou se a convenção coletiva prevê que o adicional é de 100%. Para essas situações, o adicional é 100%, ou seja, a hora dela, que era 9,09, quando ela trabalha num domingo e no feriado, na verdade, a hora do trabalho dela vale 18 e 18. Nossa senhora, eu tô ótima com números aqui. Mas deu para entender. 18 e 18 vezes as 8 horas no mês que ela trabalhou, que isso daqui deve ter sido num domingo, uma jornada de 8 horas num domingo, ela tem direito a 145,45. Por quê? São as horas mais o adicional. Entenderam? Hora extra, agora é só aplicar o percentual que cabe à sua categoria. Se for 75%, é só você fazer seu salário dividido por 220 vezes 1, e o percentual. 1,75% se for o caso. 1,5 se for 50 e assim vai. Adicional noturno. Adicional noturno, ele é um adicional pela hora que você trabalha entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. Se esse período for o seu horário normal, é uma coisa. O que a gente está aplicando aqui para cálculo, para facilitar, é se ela trabalhasse na jornada em horário comercial, das 8 às 5, e aí, eventualmente, ela ficou num trabalho, saiu 11 horas da noite. Então, ela fez 1 hora ali depois das 10. Essa hora, ela vai ter um adicionalzinho. Mas pode ser que eu tenha combinado com ela. Ao invés de você entrar das 8 às 5, esse dia, como a gente vai ter uma live, alguma coisa para fazer à noite, você vai entrar das 6 da tarde até as 24 horas. Então, a jornada normal, tá dentro das 8 horas diárias, só que no período noturno. Por isso que a gente calcula o adicional noturno separado. Não é a hora mais o adicional, como acontece com a hora extra. O adicional noturno, ele tem um percentual de adicional de 20%. Ou seja, o período que você trabalha à noite, você ganha a sua hora normal mais 20% por ser à noite, por ser depois das 10. Tem algumas convenções coletivas que colocam ali 30%, 40% também, a depender da função. Vale a pena você dar uma olhada. E a gente também tem um vídeo só sobre convenção coletiva, se você não sabe o que é isso. Então vamos para esse exemplo, que ela entrou às 6 e saiu às 24, ou seja, ela trabalhou 2 horas depois das 10 da noite, numa jornada normal, só reprogramada, e uma vez só no mês. Então ela tem direito a 2 horas com adicional noturno, certo? A gente viu que a hora dela é 9,09. Então a gente pega o valor da hora normal e faz vezes o 20% de adicional, que vai dar, vamos fazer aqui, 9,09, passa na sua calculadora aí, vezes 20%, vai dar 1,81. Então, para cada hora noturna, ela ganha 1,82, vai arredondando. Então, para cada hora, ela ganha 1,82, certo? Ela trabalhou duas vezes 1,82, 3,64. Por isso que ela tá recebendo esse valorzinho de adicional noturno. Lembrando que hora extra, adicional noturno e algumas outras verbas salariais, elas são somadas e vira a remuneração, que aqui no caso, o salário mais as verbas... Ixi, peraí que bugou aqui. O salário mais as verbas deu um total da remuneração dela de 2.285, porque não tem nenhuma verba indenizatória. Se tivesse, você deveria desconsiderar e não seria o mesmo valor das entradas. Se você tem alguma dúvida sobre isso, assista ao nosso vídeo de olerites. Então, ela recebeu 3,64 referente a somente o adicional. Não é a hora mais o adicional, e sim apenas o adicional, propriamente dito. E tem mais um detalhe, porque assim, 1 hora equivale a 60 minutos. A hora noturna não equivale a 60 minutos, ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Gente, é muito fácil. Regrinha de 3, não tem erro. Se ela fez 2 horas de adicional noturno, significa que durante um mês ela fez 2 horas, que equivaleria a 2 vezes 60 minutos, daria 120 minutos. Mas a hora noturna, eu não acabei de falar que ela é reduzida, que ela equivale a 52,5. 5 porque 30 segundos equivale a meio minuto. Não vai me colocar 52,3, hein? Tem que transformar para decimal. E a gente vai... Eu acho que até melhor, né, Paulo, fazer um vídeo só sobre isso. A gente sobe aí um vídeo só transformando para decimal para vocês. A gente descobriu o valor da hora normal, viu o quanto equivale a um adicional de 20% em cima disso e jogou ali o que ela tinha para receber. Bom,
Aqui no Olerite da Vedinha, a gente já aprendeu a calcular as horas extras e o adicional noturno. Não tem mais nenhum adicional no caso. O que poderia ter? Poderia ter um adicional de periculosidade, que é adicional, hein? Você vai somar junto com os salários. É 30% do salário base. Vamos usar o da Vedinha, por exemplo? O salário base dela é qual? 2.000. Se ela tivesse um adicional de periculosidade, seria 30% de R$2.000. Certo? Agora, o de insalubridade já é mais complicado. Por quê? Tem que considerar o agente nocivo, e se você tem alguma dúvida a respeito tanto de periculosidade como de insalubridade, a gente tem um vídeo só sobre isso. Você tem que considerar se é um agente nocivo de grau baixo, médio ou alto. Para cada grau tem um percentual. E esse percentual não é em cima do salário base, ele é em cima ou do salário mínimo ou do piso da categoria, se no caso do piso da categoria for maior. E também tem convenção coletiva que já dá lá direto o quanto vai ser de adicional. Então esse valor já é um valor mais fixo, com base num salário fora do Olerite, mas que entra aqui como verba salarial. Então vale a pena você dar uma olhadinha no vídeo que eu explico tudo isso certinho. Fora isso, tem outros adicionais interessantes. Tem um adicional por função, que isso é um pulo do gato para muito empresário que nem faz ideia. Porque se você tem um atendente que você promove a gerente direto, você tem que ter esse plus salarial pela promoção e ele vai ter essa função. Desse salário, você não pode retroagir, você nunca pode reduzir o salário do seu funcionário. Agora, se você colocar lá que ele teve um adicional de função, porque às vezes você vai promover o atendente para gerente para ver como ele fica como um líder, se ele dá certo nesse cargo. E aí, ele não deu. Para evitar que mande ele embora, você consegue voltar para a função de atendente. Porque você pagava o salário de atendente mais um adicional por função. Então, esse adicional, ele vai estar lá separadinho. Se você quiser tirar esse adicional, que sempre gira em torno de 1/3, 30%, 40%, você consegue voltar o salário para atendente, não precisa mandar seu funcionário embora. Então, esse é um tipo de adicional com natureza salarial. Outro tipo, adicional de transferência. Por um tempo, você vai mandar o funcionário para tal unidade fazer um treinamento e depois ele vai voltar. Por 5 meses. A casa dele vai continuar tendo conta de luz. Quer dizer, se ele não assistiu o nosso vídeo sobre tirar férias das contas, vai continuar tendo, mas em regra tem, a gente tá deixando o link pra vocês. Ele vai continuar tendo os gastos normais, vai pagar aluguel, ele vai continuar mantendo a moradia dele, porque ele vai voltar pra lá. Então, é por isso que tem o adicional de transferência. E costuma também ter um percentual em cima ali do salário dele, que vai tá ali bonitinho, tanto a descrição no Olerite, quanto a referência, qual é o percentual. Outro adicional que é normal é por tempo de serviço. Tem empresa que a cada 2 anos paga um adicionalzinho, para não pagar como evolução salarial e ficar multiplicando muito, porque dissídio, por exemplo, reajuste salarial de convenção coletiva é um percentual do salário. Se você ficar aumentando, esse percentual ele é progressivo. Então tem empresa que paga como se fosse um adicionalzinho, biênio, decenal, que é de 10 anos. E isso também tem natureza salarial e entra ali para sua remuneração. Sendo assim, eles têm que estar todos especificados. Essa coisa de receber um por forinha aqui, um por forinha ali, não tá com nada, hein? Porque isso tudo influencia na base do seu FGTS e do seu imposto de renda. Porque sendo verba salarial, sendo remuneração, ele incide. Tem esses reflexos, que é o que a gente chama. Então, eu aconselho, se você assistiu esse vídeo e não assistiu antes o de Olerite, volto a dizer, é muito importante que você assista, porque eu ensino a fazer o cálculo dessas 2 deduções que vai ter. E um detalhe importantérrimo. Esses adicionais que têm natureza salarial, quando você for mandar ele embora ou quando for calcular suas férias, o seu 13º, eles incidem lá também, porque eles têm que fazer uma média. Se foi habitual, a pessoa que faz hora extra todo mês tem uma média dos 12 últimos meses, da remuneração dos 12 últimos, para conseguir te pagar essas verbas aí de férias, 13º e até numa rescisão. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que o intuito do canal é ensinar você a fazer os seus cálculos sozinho. Então, se tiver alguma dúvida pontual ou se tal verba também incide ali na remuneração, pode deixar que eu vou respondendo na medida do possível. E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, porque ele de fato é muito útil. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.